Numa escola onde o prestígio vale mais que a empatia e onde a aparência fala mais alto que o talento, um menino negro entra calado, carregando nos ombros não só sua mochila, mas o peso de um mundo que nunca foi gentil com ele. Ele não era notado pelos colegas. Passava pelos corredores como se fosse invisível. Mas naquele dia, quando a diretora o chamou à frente de toda a turma para homenageá-lo, ninguém esperava que o presente fosse um violino quebrado. Nem ele. Os risos foram altos, as piadas cruéis, e enquanto todos gargalhavam, ele apenas olhou para o instrumento partido e guardou o silêncio. O que ninguém sabia é que aquele momento de humilhação seria o começo de uma transformação que calaria cada voz naquela escola, inclusive da diretora. Naquela manhã de céu acinzentado, a movimentação no estacionamento da escola Jefferson High parecia comum. Estudantes apressados, carros de luxo chegando com motoristas particulares, mochilas caras e sorrisos arrogantes que sabiam que pertenciam à elite. Mas entre eles, quase despercebido, desceu de um ônibus velho um menino de olhar tímido, mochila surrada nas costas e um caderno agarrado ao peito com as duas mãos. Derrick Williams, 14 anos, pele retinta, olhos grandes e silenciosos. Um menino que sabia mais de dor do que muitos adultos. A mãe o deixara ainda bebê. O pai estava preso desde os 5 anos, criado pela avó em um pequeno apartamento alugado na periferia de Richmond. Derrick aprendera cedo a não esperar nada de ninguém. Mas havia algo dentro dele, algo que ainda não sabia nomear, que pulsava forte toda vez que ouvia música. O primeiro dia em uma escola nova já seria difícil. Mas essa não era qualquer escola. A Jefferson High era conhecida pela excelência acadêmica, pelos clubes de música, de ciência, de esportes. Era também conhecida, embora ninguém dissesse isso em voz alta, por manter uma elite branca bem protegida atrás de muros altos, tanto físicos quanto sociais. Derrick entrou pela porta da frente como qualquer outro aluno, mas sentia o peso dos olhares, alguns curiosos, outros debochados, e muitos simplesmente indiferentes. Professores se cumprimentavam com entusiasmo ao ver outros alunos. Com ele, apenas um aceno seco da coordenadora. Na primeira aula, sentou-se na última fileira, ao lado de uma parede descascada, onde cabia perfeitamente alguém que queria desaparecer. Evitava contato visual. Quando o professor pediu para os novos se apresentarem, ele apenas disse: "Meu nome é Derrick", e voltou a sentar-se como se sua voz não tivesse valor ali. Durante o intervalo, ficou no refeitório, mas não na fila. Tirou de dentro da mochila um sanduíche embrulhado em papel, alumínio, feito com carinho pela avó. Enquanto mastigava devagar, escutava as conversas dos outros alunos, marcas de roupas, viagens nas férias, pais com cargos importantes, e ali, sentado sozinho, ele sabia que era apenas um corpo estranho num mundo que não o queria ali. Foi na terceira aula de artes que algo diferente aconteceu. A professora falava sobre expressão artística, sobre como a música podia traduzir sentimentos. Tocou um trecho de um solo de violino. Derrick fechou os olhos. Por um segundo, esqueceu onde estava. A melodia o transportou para outro lugar, um lugar seguro, onde ele não precisava fingir ser invisível. "Alguém aqui já teve contato com instrumentos musicais?" perguntou a professora. Alguns alunos ergueram as mãos. Um deles disse que tocava piano desde os 7, outro fazia aulas de violoncelo. A maioria apenas ouvia, desinteressada. Mas o que ninguém percebeu foi o movimento sutil de Derrick. Seus dedos, pousados sobre a mesa, seguiram involuntariamente o arco da música como se segurassem um violino invisível. A professora notou, olhou para ele com curiosidade. "E você, Derrick, gosta de música?" Ele hesitou. Depois respondeu: "Gosto sim, senhora. Já tocou algum instrumento?" "Não, mas eu escuto bastante."
Escutar é um começo. O talento vem do ouvido antes de vir das mãos. Derrick assentiu com um leve sorriso no canto da boca. Talvez tenha sido a primeira vez naquele dia em que ele se permitiu sorrir. Mas a breve conexão foi interrompida quando, ao sair da sala, ouviu um grupo de alunos cochichando. Um deles, alto e loiro, comentou: "Aposto que ele acha que vai virar músico agora. Com sorte, talvez toque um balde na esquina." Risos abafados. Derrick não respondeu. Não era a primeira vez que ouvi algo assim. Nem seria a última. Ele apenas respirou fundo e caminhou até o final do corredor, onde não havia ninguém. Ficou ali, de costas para o mundo, tentando conter as lágrimas. No dia seguinte, ao chegar, algo estranho aconteceu. A diretora da escola, Sra. Henderson, o chamou na frente de todos, durante a cerimônia semanal de boas-vindas. Uma mulher rígida, de postura imponente, cabelos presos num coque, severo e olhos frios. "Temos um presente especial para nosso novo aluno, o jovem Derrick Williams", disse, com um sorriso cínico no rosto. "Sabemos do seu interesse por música, então pensamos em algo que poderia ajudá-lo a se enturmar." Um funcionário apareceu com uma caixa de papelão. Ao abrir, Derrick encontrou um violino partido ao meio, com cordas arrebentadas e a madeira rachada. Um silêncio desconfortável pairou no ar, até que começaram os risos. Primeiro alguns alunos, depois mais. Gargalhadas, sussurros, gente filmando com o celular. Derrick apenas olhou para o instrumento. Não chorou, não falou. Apenas segurou aquele pedaço quebrado de esperança e desceu do palco. Aquela humilhação diante de todos parecia ser o ponto final de sua dignidade. Mas, no fundo, era apenas o primeiro acorde de uma sinfonia que ninguém esperava ouvir. Depois da humilhação pública, Derrick não foi para casa. Sentou-se no fundo da biblioteca, onde ninguém costumava ir à tarde. Ficou olhando para o violino quebrado que levava na caixa de papelão, agora sem tampa. Os cacos da madeira rachada pareciam uma metáfora da sua própria vida. Partido, desajustado, tratado como piada. Mas ele não sentia raiva. Sentia silêncio. Era como se aquele instrumento, mesmo destruído, ainda falasse com ele. Um som que ninguém mais escutava. No dia seguinte, chegou mais cedo do que o habitual. A diretora não voltou a mencioná-lo. Os alunos, em sua maioria, o ignoravam, como se o episódio tivesse sido apenas mais um momento engraçado da semana. Mas a professora de música, Sra. Whitmore, não esquecia. Ela era diferente. Tinha os olhos atentos de quem enxerga além da superfície. Já tinha visto muitos alunos ao longo dos anos. Os que vinham de boas famílias, os que tinham acesso a tudo e os que carregavam um mundo inteiro nos ombros. Derrick era um desses. Ao final da aula, ela se aproximou devagar, esperando que os outros alunos saíssem. "Derrick, posso falar com você um minutinho?" Ele assentiu, sem levantar os olhos. "Eu vi o que aconteceu na cerimônia, e quero te dizer que aquilo não representa esta escola, nem o que eu acredito." Derrick apenas encolheu os ombros. "Tá tudo bem, professora?" Ela fez uma pausa. Depois perguntou: "Você já segurou um violino de verdade?" Derrick pensou um pouco antes de responder. "Nunca. Só vi vídeos e escuto bastante música clássica. Não entendo tudo, mas eu gosto do som." Sra. Whitmore arqueou as sobrancelhas, surpresa. "Você escuta música clássica?" Ele deu de ombros, sem arrogância, apenas com sinceridade. "Quando minha avó não está em casa, eu fico mexendo no rádio velho. Às vezes, acho umas estações que tocam uns concertos. Eu gosto mais dos que têm violino. Parece que fala comigo." A professora se emocionou com a simplicidade da resposta. Era raro, quase impossível, ouvir isso de um garoto da idade dele. Ainda mais vindo de onde ele vinha. "Sabe, o som do violino é mesmo especial, exige sensibilidade e paciência." Ela caminhou até o armário da sala e tirou um estojo preto.
Abriu com cuidado e revelou um violino simples, bem conservado. Esse aqui pertence à escola. Costumava ser usado por alunos que não tinham instrumento próprio. Está parado há muito tempo. Ninguém parece dar valor. Mas se você quiser, pode tentar. Derek hesitou. Era a primeira vez que alguém lhe oferecia algo sem ironia, sem segunda intenção. Com as mãos trêmulas, aproximou-se. A professora entregou o arco primeiro, depois o violino. Ele o segurou com respeito, como se tivesse medo de quebrar mais alguma coisa no mundo. Pode colocar no ombro. Isso assim. Agora relaxa os dedos. Ela foi orientando com delicadeza. Os outros professores pareciam sempre apressados, impacientes. Ela não. Levava tempo com cada gesto, como se estivesse plantando algo dentro dele. Agora passe o arco devagar sobre as cordas. Sem força. O som saiu trêmulo, quase um lamento, mas estava lá, vivo. Derek abriu um leve sorriso. Não o sorriso de quem se diverte, mas de quem encontra algo que achava que jamais tocaria. Isso é difícil, hein? Esse rindo baixinho. No começo, sim. Mas você tem algo que não se ensina. Você escuta com a alma. Isso é raro, Derek. Ele baixou os olhos, sem saber o que dizer. Eu posso vir aqui depois das aulas? Perguntou com a voz quase sumindo. Claro, toda terça e quinta. Eu fico até mais tarde. Se quiser, podemos começar do básico. Naquela tarde, ao voltar para casa, Derek não cabia em si. Contou para a avó com um brilho nos olhos que ela não via há muito tempo. Ela sorriu, ajeitou o lenço na cabeça e disse: Se é isso que teu coração quer, meu filho, então vai. Deus te deu um dom. Talvez você ainda não saiba qual é, mas quando descobrir, ninguém vai poder tirar isso de você. Derek começou a frequentar as aulas extras. No início, os dedos doíam, o som saía feio e ele se frustrava. Mas não desistia. Estava acostumado com dor. A diferença é que dessa vez a dor estava levando a algum lugar. A professora percebeu algo incomum. Ele aprendia rápido, muito rápido. Tinha uma memória auditiva apurada, conseguia repetir melodias complexas apenas ouvindo uma vez. Quando errava, corrigia sozinho. Seu ouvido era puro, natural. E então chegou o dia em que ela disse: Derek, eu quero que você participe do teste de talento da escola. É no fim do semestre. É opcional, claro, mas eu acho que você deveria mostrar do que é capaz. Ele gelou. Mostrar para eles? Mostrar para si mesmo. Ele não respondeu na hora, mas naquela noite, ao deitar-se, ficou olhando para o teto do quarto, ouvindo mentalmente a melodia que treinara naquele dia. Fechou os olhos e decidiu. Não era mais sobre provar nada para ninguém. Era sobre provar para si mesmo que ele podia mais do que aquilo que os outros lhe deram. E se o mundo lhe entregou um violino quebrado? Mas como piada, ele faria daquela piada o primeiro passo de sua própria obra-prima. Os corredores da Jefferson High estavam decorados com cartazes coloridos, anunciando o grande festival de talentos de inverno. Seria realizado no auditório central, com entrada aberta aos pais, alunos e até à imprensa local. Era um evento importante para a escola, e mais importante ainda, para a imagem que ela queria passar para a comunidade. Durante os intervalos, grupos de alunos comentavam suas apresentações. Dança contemporânea, duetos, de canto, performance teatral, monólogo em francês. Era o momento em que a elite mostrava seus dotes artísticos e, claro, reforçava o prestígio familiar. Derek caminhava calado entre eles como de costume. Mas desta vez, algo era diferente. Ele carregava dentro de si uma coragem discreta, quase invisível, nascida não da vaidade, mas da vontade de se fazer ouvir sem gritar. Nos ensaios com a professora Whitmore, ele havia escolhido a música Meditation, de Thais, um clássico, desafiador, mas emocionalmente poderoso. Era como se cada nota traduzisse sua dor, sua solidão e sua esperança. No dia anterior à inscrição oficial, ele tomou coragem e foi até a sala da diretora. Bateu na porta.
A secretária hesitou, mas o deixou entrar. A senhora. Henderson estava ao telefone falando baixo, mas ao ver Derek, fechou o laptop e indicou para ele sentar. Pois não? Eu queria me inscrever no festival, como participante. Ela o encarou por um segundo, como se estivesse tentando entender se ele estava falando sério ou apenas perdido. Festival de talentos? Sim, senhora. Na categoria de música. Ela cruzou os braços. Violino? Derek assentiu, com firmeza. A senhora mesma me deu um, lembra? Ela deu um sorriso discreto. Não de alegria, mas de sarcasmo. Ah, sim, claro. Como poderia esquecer? Fez uma pausa longa, tensa. Olha, Derek, o festival é uma vitrine. Não podemos permitir apresentações que ainda não estejam no nível da escola, entende? Ele manteve o olhar firme. Não era mais o garoto que abaixava a cabeça. A professora Whitmore disse que posso participar. Aquilo pareceu incomodá-la, como se estivesse perdendo o controle da narrativa. Bem, se for assim, quem sou eu para impedir? Disse, levantando-se da cadeira. Mas já que vai participar, temos uma surpresa para você. No dia seguinte, ao chegar para o ensaio geral, Derek foi chamado ao palco antes mesmo de começar. A escola inteira estava no auditório. Alunos, professores, até pais curiosos que chegaram adiantados. A diretora subiu ao microfone. Antes de darmos início aos ensaios, gostaríamos de dar as boas-vindas oficiais a um novo talento que surgiu em nossa escola. O jovem Derek Williams disse com o tom teatral de quem arma uma cena. Em reconhecimento à sua iniciativa, decidimos presenteá-lo com um instrumento especial, exclusivo. Um assistente subiu ao palco trazendo uma caixa embrulhada com papel dourado. Derek, confuso, subiu lentamente os degraus, o coração batendo forte. Havia algo estranho naquele momento, mas ele não conseguia explicar o que. Ao abrir a caixa, o impacto. Era o mesmo violino quebrado que ele recebera semanas antes. O mesmo, com os pedaços colados de forma grotesca, propositalmente torta, como uma escultura mal feita. A plateia riu. Não foi um riso generalizado. Foi um riso cruel, abafado, de quem entendeu a piada. Aqueles que zombam em silêncio, mas com os olhos brilhando de maldade. A diretora, com um sorriso disfarçado de formalidade, disse: Esperamos que esse presente te inspire, Derek. Afinal, a arte também nasce das imperfeições, não é? Ele ficou ali, parado, segurando o instrumento deformado com os olhos fixos. A professora Whitmore, que estava sentada na primeira fileira, se levantou imediatamente e subiu ao palco. Isso é inaceitável, disse, arrancando o microfone da mão da diretora. Mas Derek a impediu com um gesto calmo. Tá tudo bem, professora. O silêncio caiu sobre o auditório. Ele pegou o violino, fechou a caixa com cuidado e desceu do palco sem dizer mais nada. Naquele dia, ele não voltou para casa direto. Pegou um ônibus até um bairro distante, um lugar que ele havia descoberto sozinho. Um depósito de lixo de instrumentos musicais antigos, mantido por um senhor idoso chamado Norman, ex-luthier, que cuidava do local como um santuário. Voltou, garoto? Perguntou o homem, sorrindo ao vê-lo. Derek mostrou o violino partido. Me deram isso de novo. Queria saber se dá para usar alguma peça, ou só jogar fora. Norman examinou. Isso aqui é lixo, sim, mas você não é. E esse aqui, disse apontando para o outro violino, restaurado por Derek nas semanas anteriores. Esse aqui é seu verdadeiro instrumento. Aquele que você trouxe antes, você deu vida de novo. Isso, ninguém pode te tirar. Derek respirou fundo. Olhou para o céu. Sentiu uma lágrima escorrer. Naquela noite em casa, ele tocou até o arco gastar as cerdas. Tocou com o coração partido, mas cheio de fogo. Tocou como quem se despede do medo. Porque agora, mais do que nunca, ele sabia. Não era só sobre tocar violino. Era sobre fazer o mundo escutar o que ele tinha a dizer. A porta do apartamento se abriu com um rangido discreto.
Era um lugar modesto, no terceiro andar de um prédio antigo, de paredes manchadas e escadas barulhentas. Derek entrou em silêncio, como sempre fazia quando o coração pesava demais. Sua avó, Dona Clarice, estava na cozinha, mexendo uma panela com cheiro de feijão fresco. A mulher, de olhos cansados e mãos calejadas, era seu único porto seguro no mundo. Criara Derek desde os 2 anos de idade, depois que a filha, mãe dele, desapareceu nas ruas da cidade, vencida pelas drogas. "Tá com fome, meu filho?" perguntou sem olhar para ele, apenas ouvindo o jeito, como a porta se fechou. "Não muito, vó." Ela se virou devagar, limpando as mãos no avental. Observou o neto por um segundo. Era como se ela enxergasse além da pele, além dos olhos. Sentia quando ele sorria de mentira, quando estava cansado demais do que apenas o dia, e naquele momento ela sabia. O que houve? Derek hesitou. Sentou-se no sofá rasgado da sala e deixou o estojo do violino ao lado. Por alguns segundos, ficou só olhando para o chão. A avó se sentou devagar ao lado dele. "Foi lá na escola. Fizeram de novo. Me deram o mesmo violino quebrado. No palco. Todo mundo riu, vó. Até os pais dos alunos." Ela fechou os olhos, respirou fundo e então colocou a mão sobre o ombro dele. "Filho, tem gente que nunca vai entender o valor de quem luta, porque só sabe dar valor ao que já veio pronto. Mas você é feito de luta." Derek mordeu os lábios. Não queria chorar. Estava cansado de chorar. "Eu só queria uma chance, vó. Uma só. Sem piada. Sem humilhação. Eu sei, meu filho. Eu sei." Ela se levantou e foi até o quarto. Voltou com um velho porta-retratos em mãos. Entregou a ele. Era uma foto de um homem alto, negro, vestido com uma roupa elegante e segurando um violoncelo. O fundo parecia um palco pequeno. Atrás, uma cortina vermelha desbotada. Esse era o seu bisavô, Derek. Tocava em bailes, em orquestras pequenas, em igrejas. Nunca ficou famoso, mas tinha uma coisa que ninguém podia tirar dele: o som. Derek olhou para a imagem em silêncio. Quando ele tocava, até os brancos paravam para ouvir. Mesmo quando não podiam sentar na mesma mesa, nem usar o mesmo banheiro, a música dele entrava onde ele não podia entrar. Ela se sentou ao lado dele de novo. "Você carrega isso no sangue, filho." O som da resistência. Da beleza que não precisa de permissão para existir. Ele apertou a foto no peito, fechando os olhos. E ali, naquele gesto, deixou cair a lágrima que segurava desde o palco. Naquela noite, Derek não tocou. Ficou em silêncio, deitado, de lado, ouvindo os ruídos da rua, o gotejar da torneira da cozinha, os passos da vizinha no andar de cima. O mundo parecia pesado demais, mas o silêncio também ensinava. E naquela madrugada, enquanto tudo dormia, ele se levantou, devagar, pegou seu violino restaurado, aquele que ele mesmo havia trazido de volta à vida, e foi até a janela. Apoiou o instrumento no ombro, puxou o arco e começou a tocar. Não era um treino, não era técnica. Era desabafo. As notas flutuaram pelo ar, baixas, lentas, como se cada uma carregasse uma lágrima, uma carta que não foi lida, uma palavra que nunca foi dita. Dona Clarice, deitada no quarto, não se levantou. Apenas sorriu com os olhos fechados e deixou uma lágrima escorrer para o travesseiro. Ela sabia. O mundo lá fora poderia rir dele, mas dentro daquele quarto, ela estava ouvindo o som mais bonito da sua vida. Nos dias seguintes, Derek não falou muito sobre o que aconteceu. Na escola, os alunos já tinham mudado de assunto. A crueldade era banal, passageira, para eles, mas não para ele. Continuou seus ensaios com a professora Whitmore. Ela estava indignada com a diretora, mas respeitou o tempo de Derek. Não insistiu, apenas o escutou, apenas o apoiou. "Eu quero participar do festival", disse ele, depois de alguns dias em silêncio. "Mas quero usar meu próprio violino, aquele que eu consertei." Ela sorriu.
Um sorriso orgulhoso, silencioso. Claro, vai ser a sua voz, sua história. E ninguém vai poder te calar quando você começar a tocar. E então começaram os ensaios mais intensos. As mãos de Derek sangravam às vezes. Os ombros doíam. Mas ele não parava. Porque agora não era mais sobre provar para os outros, era sobre resgatar algo dentro de si que tentaram apagar. A música já não era apenas som, era identidade, era redenção, era resistência. E quando ele olhava para o violino que havia restaurado com as próprias mãos, lembrava de tudo que já consertou dentro de si. Naquela mesma escola onde o riram, em breve todos teriam que ouvi-lo, querendo ou não. Derek sempre teve o costume de andar a pé. Dizia para a avó que gostava de pensar com os pés. Às vezes caminhava por horas depois da escola, mesmo sem destino. Aquilo o ajudava a organizar o que sentia, a esquecer os olhares atravessados, a sair do peso que a escola colocava sobre seus ombros todos os dias. Foi num desses caminhos que tudo mudou. Era fim de tarde. O céu estava pintado de tons dourados e cinzas e um vento frio corria entre as ruas estreitas de um bairro mais afastado da cidade. Ele passava por uma viela quando viu algo estranho encostado em uma caçamba de entulho. Uma pilha de objetos velhos, livros molhados, móveis quebrados e ali, parcialmente coberto por um lençol sujo, um estojo de violino. Derek parou. Por um instante, pensou em seguir em frente, mas algo dentro dele o puxou de volta. Um impulso que ele mesmo não soube explicar. Abriu o estojo com cuidado. Lá dentro estava um violino antigo. A madeira estava arranhada, desgastada, e faltavam 2 cordas. A cravelha estava frouxa, o arco desfiado, mas, ainda assim, ele estava inteiro. Os olhos de Derek brilharam. Sentiu o coração bater mais forte. Era como se aquele instrumento tivesse sido jogado fora pelo mundo, assim como ele. Olhou ao redor. Ninguém. Pegou o estojo, fechou, colocou nas costas e foi embora como se tivesse achado um tesouro. Chegando em casa, entrou direto no quarto e colocou o estojo sobre a cama. Abriu novamente, desta vez com mais cuidado. Passou os dedos sobre a madeira, reconhecendo cada cicatriz daquele corpo sonoro como se fossem suas próprias. Chamou a avó. Vó, olha isso! Ela entrou no quarto enxugando as mãos no avental. Parou ao ver o violino. Meu Deus, onde você conseguiu isso? Estava no lixo, jogado numa caçamba. Mas ele ainda respira, vó. Dá para sentir. Ela se aproximou, observando o cuidado com que ele manuseava o instrumento. Isso aí tá mais pra alma do que pra madeira, meu filho. Derek riu. Vou consertar ele, com calma, peça por peça. Igual a gente faz com as coisas aqui em casa, né? Naquela noite ele não dormiu cedo. Pegou ferramentas antigas do armário do avô falecido, um pano de flanela, uma lupa quebrada que usava para estudar ciência e começou a estudar cada centímetro do instrumento. Pesquisou na internet vídeos de restauração. Lixou com delicadeza os cantos mais lascados. Limpou as ferragens com vinagre. Usou linhas de nylon provisórias para substituir as cordas quebradas. E improvisou um arco com crina sintética retirada de uma boneca velha. Levou dias, sem pressa, com paciência. Enquanto isso, continuava treinando com a professora Whitmore na escola. Mas não contava a ela sobre o que fazia em casa. Aquilo era pessoal, íntimo. Queria que fosse uma surpresa. Queria que, no dia certo, o som falasse por ele. Em um sábado à tarde, enquanto a avó dormia no sofá da sala, Derek colocou o violino restaurado no ombro pela primeira vez, ajustou o arco improvisado, fechou os olhos e tocou. As primeiras notas saíram baixas, tímidas, mas limpas. Depois vieram outras, um pouco desafinadas, mas vivas. E então, algo mágico aconteceu. O som preencheu o quarto, subiu pelas paredes, atravessou a janela. Era como se o violino estivesse contando sua própria história, de como foi abandonado, ignorado, deixado para trás, até encontrar alguém que ainda acreditava nele. Derek chorou.
Chorou não, de tristeza, mas de alívio. Era a primeira vez que sentia que estava reconstruindo não só o instrumento, mas a si mesmo. Nos dias seguintes, levava o violino consigo, escondido em uma mochila diferente, sem que ninguém percebesse. Mostrou a um único amigo da escola, Mateu, um menino mexicano que também vinha de origem humilde. Mateu ficou em silêncio por um tempo, depois que ouviu Derrick tocar num canto escondido do pátio, e disse: "Cara, isso é mais bonito que tudo que eu já ouvi na vida." Derrick sorriu. Pela primeira vez, alguém da sua idade o via de verdade. A notícia do festival se espalhava. Os ensaios tomavam conta das tardes na escola. E Derrick silenciosamente lapidava sua arte. Ensaiava em casa, na escola, nos becos, cada vez mais seguro, mais preciso, mas guardava o segredo do violino restaurado como uma carta na manga. Um símbolo de tudo o que teve que juntar para se manter inteiro. No fundo, ele sabia. Aquela peça encontrada no lixo não era apenas um violino, era sua segunda chance. E ele faria com que todos ouvissem, alto e claro, que mesmo aquilo que o mundo joga fora pode se tornar algo extraordinário. Enquanto os dias avançavam rumo ao Festival de Talentos, a rotina de Derrick se tornava uma maratona silenciosa. Cada hora livre era dedicada ao violino restaurado, como se aquele objeto ganhasse alma a cada ensaio. E, de certo modo, ganhava mesmo. A escola continuava indiferente. Para muitos alunos, Derrick ainda era o menino do violino quebrado, uma piada que já começava a perder a graça, substituída por memes e cochichos de corredor. Mas para ele, o silêncio era bem-vindo. Afinal, tudo que construía agora acontecia longe dos olhos de quem nunca acreditou. Todos os dias, depois da última aula, Derrick pegava o ônibus para casa, almoçava o que a avó preparava, quase sempre arroz, feijão e ovo, e depois se trancava no quarto. Empurrava a cômoda contra a porta, fechava as janelas, ligava um pequeno ventilador barulhento para abafar o som e começava. Às vezes tocava por 3, 4 horas sem parar. Outras vezes só treinava uma sequência de notas. De olhos fechados, de olhos abertos, de frente para o espelho. Era mais do que tocar, era viver o som. No início, errava muito. As mãos tremiam, o arco escorregava, a afinação falhava. Mas ele aprendia com cada erro como quem aprende a caminhar num campo minado, sem desistir. Nas madrugadas, acordava com a música na cabeça. Levantava, pegava o violino e ensaiava baixinho, quase como um sussurro. A avó fingia que dormia, mas ouvia cada nota. Nunca reclamou, apenas sorria, sabendo que aquele esforço vinha de um lugar sagrado dentro dele. Em um desses treinos noturnos, Derrick deixou escapar um desabafo. "Você vai fazer todo mundo te ouvir, né?" Falava com o violino como se ele fosse um amigo. E, de certo modo, era o único que sempre o ouvia de verdade. Na escola, a professora Whitmore notava a diferença. A postura dele, o olhar, a confiança silenciosa. Ela respeitava seu processo. Não cobrava, não pressionava. Apenas acompanhava. "Tá chegando o dia", ela disse certa tarde após um ensaio. "Eu sei", respondeu ele, afinando as cordas com precisão cirúrgica. "Nervoso. Só um pouco. Isso é bom. Quem não sente nada antes de subir no palco nunca vai conseguir tocar de verdade." Derrick sorriu. Era a primeira vez que ele se via como um músico, um verdadeiro. Mesmo sem roupa de gala, sem escola particular, sem história bonita de superação contada nos jornais. O que ele tinha era suor, verdade, alma. Numa tarde de sexta-feira, faltando apenas 3 dias para o festival, uma tempestade caiu sobre a cidade. Raios cortavam o céu e o vento sacudia as janelas do apartamento. Mas nem isso o impediu de treinar. Tocava no escuro, com velas improvisadas, enquanto a luz piscava. Cada nota parecia competir com o som dos trovões. "Vai acabar ficando doente desse jeito, menino."
alertou a avó. Não posso parar agora, vó. Tô perto, muito perto. Ela suspirou. Sabia que não adiantava insistir. Derek estava onde queria estar. A notícia do festival já havia circulado pela comunidade. A professora Whitmore, de forma sutil, espalhou a notícia. Tem um garoto que vai tocar algo que vocês nunca viram. Sem dizer nomes, mas despertando curiosidade. No sábado, Derek foi novamente ao depósito de instrumentos. Queria mostrar o progresso ao velho Norman. Toque para mim, pediu o senhor, sentando em um tamborete de madeira. Derek fechou os olhos e tocou. Não foi perfeito, mas foi vivo, profundo. Cada nota carregava um pedaço da sua história. Quando terminou, Norman estava com os olhos marejados. Garoto, isso que você fez aqui, isso vale mais que qualquer prêmio. Derek abaixou a cabeça, emocionado. Eu só quero que escutem. Eles vão escutar. E se não escutarem, vão sentir. De volta para casa, Derek passou o domingo inteiro com o violino no colo. Não tocava, apenas o segurava, o limpava, conversava com ele em silêncio. Era como se estivessem prestes a subir uma montanha juntos, e essa seria a última pausa antes da escalada final. Na véspera do festival, a avó preparou o uniforme com mais cuidado do que nunca. Passou cada peça com esmero. Costurou um botão solto, engraxou o sapato. Você vai subir naquele palco e mostrar quem é, e não é por eles. É por você. Derek assentiu. Abraçou a avó com força. Não disseram mais nada. Naquela noite, ao se deitar, sentiu algo diferente. Não era medo, era missão. Porque agora, depois de tantas noites acordado, dedos feridos, piadas, rejeição e silêncio, ele estava pronto. Pronto para ser ouvido. Pronto para fazer com que cada nota dissesse ao mundo aquilo que nunca lhe deixaram falar. O dia do Festival de Talentos amanheceu com o céu limpo, como se até o clima pressentisse que algo importante estava prestes a acontecer. Na escola, o movimento era maior do que o normal. Pais, professores e alunos desfilavam pelos corredores arrumados, vestidos com o melhor que podiam comprar ou alugar. O evento era o orgulho da Jefferson High. Ali, os jovens mostravam não só talento, mas também o nível da escola para toda a comunidade. O painel na entrada anunciava as apresentações. Nomes, horários, categorias. As famílias chegavam com celulares a postos, prontas para registrar cada momento. Era como um ritual de exibição, onde cada um tentava ser visto, reconhecido, admirado. Derek chegou cedo, com o violino restaurado cuidadosamente escondido em seu estojo. Sua avó, de roupa simples, mas com um lenço colorido no cabelo, o acompanhava de mãos dadas. Caminhavam pelos corredores sem pressa, ignorando olhares e cochichos. Ao entrar no auditório, Derek sentiu o frio na barriga. O palco parecia maior do que nos ensaios, iluminado por refletores que deixavam tudo mais imponente. Sentou-se na fileira reservada aos participantes, enquanto a avó ficou mais ao fundo, perto da saída, como quem se coloca à disposição caso o neto precise fugir de mais um constrangimento. A professora Whitmore apareceu pouco depois, trazendo uma prancheta nas mãos. Abriu um sorriso ao ver Derek. Está pronto? Tô, professora. Mais do que nunca. Ela apertou o ombro dele sem dizer mais nada. Sabia que palavras não dariam conta da emoção que ambos sentiam. Pouco antes do início, Derek foi chamado à sala da direção. Lá, encontrou a diretora Henderson sentada, séria, com uma pasta na mão. Derek, precisamos conversar, disse ela, apontando para uma cadeira em frente à sua mesa. Ele sentou, olhando fixamente nos olhos dela. Fiquei sabendo que você pretende tocar hoje, continuou a diretora. Mas houve um problema. O número de inscrições foi maior do que o esperado, e infelizmente alguns participantes terão que ser remanejados para outra data. Derek franziu a testa. Sabia exatamente o que estava acontecendo. Quem decide isso? Eu.
E o comitê? Do festival, respondeu em tom frio. Ele respirou fundo. A professora Whitmore disse que eu estava confirmado. A diretora soltou um leve sorriso, cheio de ironia. Infelizmente, a decisão final é minha. Mas, se quiser, pode se apresentar para uma banca avaliadora depois do evento. Talvez, no ano que vem, possa participar oficialmente. Derrick sentiu o sangue ferver, mas não levantou a voz. Sabia que gritar não adiantaria. Em vez disso, ficou em silêncio. Levantou-se devagar. Eu vou me apresentar hoje, disse com a firmeza de quem não vai recuar. A diretora pareceu surpresa com a coragem dele. Se tentar subir no palco sem estar autorizado, será retirado pela segurança. E isso pode prejudicar seu histórico escolar, Derrick. Pense bem. Ele saiu da sala sem responder. Do lado de fora, encontrou a professora Whitmore esperando. Tensa. Ela quer me tirar do festival, desabafou. A professora fechou os olhos por um segundo, respirando fundo. Não vamos deixar. Se você não puder tocar, eu também não participo mais dessa escola. E faço questão de explicar por quê para todos os pais que estão aqui hoje. Derrick sentiu pela primeira vez que não estava sozinho. A notícia começou a circular discretamente entre os professores e alunos. Mateo, o amigo mexicano, foi até o microfone da comissão do festival e, com coragem, anunciou. Gostaria de lembrar que o evento é uma celebração do talento e da diversidade, e que todos os inscritos devem ser respeitados, sem exceção. A plateia começou a cochichar. Alguns pais estranharam o clima de tensão, mas outros, especialmente das famílias mais humildes, perceberam que algo sério estava em jogo. Na coxia do palco, os outros participantes olhavam para Derrick com uma mistura de pena e respeito. Alguns torciam por ele, mesmo em silêncio. Outros apenas observavam, esperando para ver se a escola realmente barraria o menino que todos haviam visto ser humilhado dias antes. Faltando apenas 2 números para sua apresentação, Derrick sentou no chão da coxia, segurando o violino nas mãos. Lembrou-se do conselho da avó. Quem canta seus males espanta, meu filho, mas quem toca sua própria história transforma o mundo. Quando o último grupo terminou de se apresentar, a diretora apareceu na lateral do palco, visivelmente irritada. Sussurrou algo para o mestre de cerimônias. Ele hesitou, olhou para a plateia, olhou para Derrick e finalmente disse ao microfone: Senhoras e senhores, antes da última apresentação, temos aqui um pedido especial de um aluno determinado a mostrar seu talento. Por favor, recebam no palco Derrick Williams. A diretora fechou a cara. A professora Whitmore levantou da plateia e aplaudiu de pé. A avó, no fundo do auditório, juntou as mãos como quem faz uma prece. Derrick subiu ao palco, sob um silêncio absoluto. Agora, finalmente, ninguém poderia impedi-lo. O palco parecia maior do que nunca. As luzes estavam todas voltadas para ele, e o silêncio que caiu sobre o auditório era tão denso que dava para ouvir a respiração nervosa de alguns presentes. Derrick caminhou devagar até o centro do palco. Com o violino restaurado em mãos, vestia o uniforme da escola com um sapato gasto e o colar da avó pendurado discretamente sob a gola da camisa. Não havia microfone, não havia palavras, só ele, e o som que estava prestes a libertar. Na plateia, os olhares se dividiam entre curiosidade e dúvida. Muitos ainda lembravam do garoto calado, invisível, o mesmo que fora motivo de riso, e agora ele estava ali, diante de todos, pronto para ser escutado. Derrick fechou os olhos. Por um segundo, o mundo desapareceu. O auditório, a diretora, os colegas, os risos, as humilhações, tudo sumiu. Restaram apenas suas mãos, o violino e aquela melodia que há semanas ele carregava no peito. Posicionou o arco com leveza e então tocou. As primeiras notas de meditação,
de tais cortaram. O silêncio como se fossem feitas de luz. Era uma música lenta, delicada, quase uma oração. Mas nas mãos de Derek era mais do que música. Era verdade. A plateia, surpresa, se inclinou para a frente. Era como se ninguém ali esperasse. Aquilo. O som era puro, limpo, carregado de emoção. E principalmente de dor. A diretora Henderson, sentada ao lado de alguns membros da diretoria, manteve o semblante sério, mas os olhos entregavam o desconcerto. A professora Whitmore estava em pé, mãos cruzadas no peito com os olhos marejados. A avó de Derek, lá no fundo, sorria em silêncio, sussurrando: "Vai, meu filho, vai." E Derek foi. À medida que avançava na melodia, suas mãos ganhavam firmeza, seu corpo acompanhava o movimento do arco, sua alma se fundia ao som. Cada nota parecia gritar o que ele nunca pôde dizer. A solidão, a injustiça, o abandono, a raiva contida, mas também a esperança, a força, a fé em si mesmo. Naquela noite ele não tocava como aluno. Tocava como sobrevivente. Lá pela metade da apresentação, a emoção na plateia era visível. Alguns alunos tinham os olhos arregalados, outros filmavam em silêncio. Professores que antes nem o notavam, agora choravam sem entender por quê. Um pai, sentado na segunda fileira, segurou a mão da esposa. Uma mãe levou a mão à boca, tentando conter o choro. Derek não precisava de palavras. Sua história estava sendo contada através de cordas e arco. O menino do violino quebrado agora era o artista que calava os críticos com beleza. Quando a última nota ecoou pelo salão, houve um momento de completo silêncio, um vácuo, um instante em que todos pareciam ainda flutuando na atmosfera da música. E, então, os aplausos explodiram. Não foi um aplauso educado, foi de arrepiar, genuíno, de pé. A plateia inteira levantou. Primeiro os alunos, depois os professores, os pais. Gente que jamais imaginaria bater palmas para aquele garoto, agora o aplaudia, como se ele fosse um astro internacional. A avó chorava copiosamente no fundo da sala. A professora Whitmore enxugava as lágrimas com a manga da blusa. Até Mateu, seu amigo, gritava o nome dele em meio à multidão. "Derek! Derek!" E pela primeira vez, ele sorriu. Um sorriso largo, libertador. Porque agora ele sabia. O que havia dentro dele, ninguém podia destruir. A diretora, sem opção, levantou-se lentamente, sem aplausos. Visivelmente desconcertada. Tentou manter a postura, mas o constrangimento era evidente. Alguém ao lado sussurrou: "Ele acabou de salvar esse festival." Derek fez uma leve reverência. Não disse nada, não precisava. Seu violino já havia dito tudo. Ao descer do palco, foi recebido por colegas que ele nunca imaginou que o cumprimentariam. Um a um, vinham até ele, tocando seu ombro, elogiando, agradecendo. Era como se, por alguns minutos, a escola tivesse mudado. Naquela noite, enquanto saíam do auditório, um pai de um aluno se aproximou com um cartão de visitas. "Filho, você é um prodígio. Trabalho com uma fundação musical. Quero conversar com sua professora. Podemos ajudar com bolsas, estudo, o que for." Derek olhou para a avó. Ela assentiu, ainda sem acreditar no que via. No caminho para casa, sentados lado a lado no ônibus velho que balançava a cada curva, a avó olhou para ele com um sorriso cheio de orgulho. "Hoje você tocou o que nenhum deles consegue comprar, meu filho. Respeito." Derek apenas sorriu. O violino repousava em seu colo como se também estivesse cansado, mas vivo, mais vivo do que nunca. Ele sabia, aquela noite não mudaria o mundo, mas já havia mudado o dele. Na manhã seguinte ao festival, a Jefferson High não parecia a mesma. Pela primeira vez, o nome de Derek era sussurrado com respeito e não com deboche. Pelos corredores, alunos que antes passavam por ele sem olhar, agora desviavam o caminho só para cumprimentá-lo. Alguns com um simples bom dia, outros com
Um tímido, você tocou muito ontem. Mateu, como sempre, foi o primeiro a encontrá-lo no portão da escola. Veio correndo, empolgado, como quem carrega uma notícia urgente. Cara, você viu? Tá todo mundo falando de você. Derek deu um sorriso tímido, ainda meio sem acreditar no que havia acontecido. Vi, sim, tá meio estranho, né? Estranho nada. É justiça, mano. Justiça. Os dois se abraçaram rapidamente, rindo como quem vence juntos, mesmo sem dizer uma palavra. Ao entrar no prédio principal, Derek foi chamado pela secretária da direção. Pensou que seria mais uma tentativa de retaliação da senhora Henderson, mas ao entrar na sala, encontrou um grupo de professores e coordenadores esperando por ele. A diretora estava sentada na ponta da mesa, com um olhar difícil de decifrar. Derek, começou um dos professores, só queríamos agradecer pela sua apresentação ontem. Foi comovente, muito além do que esperávamos. Outro professor completou. Sua coragem foi uma lição para todos nós. Você fez mais pela reputação dessa escola em 10 minutos do que muitos de nós conseguimos em anos. Derek apenas assentiu, ainda desconfiado. Então, a diretora Henderson se levantou. Todos se calaram. Eu gostaria de dizer algumas palavras. Ela se aproximou devagar, como quem ensaia cada passo. Parou à frente de Derek, mantendo as mãos cruzadas. O que você fez ontem foi inesperado. E sim, foi admirável. Eu reconheço que houve decisões questionáveis no passado, disse cuidadosamente escolhendo as palavras. Mas agora é hora de olhar para frente. Derek a encarou com firmeza. Não havia raiva em seus olhos, apenas maturidade. Eu não estou aqui para julgamento, diretora. Só queria tocar. E agora que vocês me ouviram, tá tudo certo. Ela não respondeu, apenas recuou e voltou à sua posição. Mas no fundo, ela sabia. Sua autoridade havia sido desafiada e vencida de forma pública e elegante. Nos dias que seguiram, a história da apresentação de Derek começou a circular fora dos muros da escola. Alunos postaram trechos do vídeo nas redes sociais. Alguns pais escreveram cartas elogiando a escola por acolher talentos diversos, sem saber da verdade completa. Um pequeno jornal local publicou uma matéria com o título Violino e Coragem, o garoto que emocionou a Jefferson High. Mas não era só fora que a mudança acontecia. Dentro da escola, algo havia sido plantado. Uma semente. Na aula de artes, quando a professora Whitmore entrou, foi recebida com aplausos. Ela agradeceu e olhou para Derek com um sorriso sincero. Antes de começarmos a aula de hoje, quero dizer que o talento é importante, mas a coragem é o que transforma a arte em verdade. Derek abaixou os olhos, emocionado. Na cantina, 2 alunos mais velhos o chamaram para sentar. Ele recusou, preferindo ficar com Mateu, o único que esteve com ele desde o começo, mas agradeceu com educação. E aí, agora você é tipo celebridade, brincou Mateu. Não sei, só sei que sou o mesmo Derek, só que agora eles ouviram. Na sala dos professores, a discussão era outra. A gente precisava mesmo rever esses processos de seleção do festival. Aquele menino tem talento para coisa grande. Precisamos ajudar. Enquanto isso, Derek continuava com sua rotina silenciosa. Ia para a escola, assistia às aulas, ensaiava com a professora. Mas algo havia mudado dentro dele. Agora, ele sabia que podia ser ouvido. E isso era maior do que qualquer troféu. Numa tarde, ao sair da escola, encontrou a diretora no estacionamento. Ela estava sozinha, olhando o celular. Derek, oi. Só queria dizer... Seu nome foi indicado para um programa de jovens talentos da cidade. Eu coloquei sua inscrição. Ele assentiu, educadamente. Obrigado. Ela hesitou. Espero que você aceite. Derek pensou por um segundo. Eu vou pensar. Mas, diretora, se eu aceitar, não é por sua causa, é por mim e pela minha avó.
Ela engoliu seco. Não havia o que responder. De volta ao ônibus, Derek sentou na janela e tirou o estojo do colo. Passou a mão sobre a madeira restaurada. Fechou os olhos e sorriu. Não precisava mais de palco. Ele já sabia quem era. E agora, o mundo começava a saber também. 2 semanas após o festival, a vida de Derek parecia silenciosamente transformada. Ele ainda acordava cedo, tomava o mesmo café com pão dormido e manteiga, pegava o mesmo ônibus lotado, chegava na mesma escola, onde durante meses foi invisível. Mas agora, as portas pareciam se abrir antes mesmo que ele tocasse nelas. A sala de música, antes, vazia nas tardes, agora vivia cheia. Alunos que antes zombavam passaram a frequentar os ensaios com a professora Whitmore, uns por curiosidade, outros por inspiração, mas todos ali por causa do que viram naquela noite. E Derek, ele continuava o mesmo, focado, calado, humilde. Não se deixava levar pela atenção repentina. Sabia que fama era passageira, mas a verdade ecoava para sempre. Numa tarde de sexta-feira, enquanto ajeitava seu violino na mochila, a professora Whitmore entrou sorrindo com um envelope na mão. Chegou. O quê? Ela entregou o papel. Era um convite formal da Escola de Música de Richmond, uma das mais respeitadas do estado. Temos o prazer de convidar o jovem Derek Williams para integrar nosso programa de jovens músicos bolsistas, com aulas integrais, mentoria e suporte técnico. Sua apresentação recente comoveu a equipe da instituição e mostrou um talento que merece ser desenvolvido com excelência. Ele leu 3 vezes antes de acreditar. Depois, olhou para a professora com os olhos marejados. É sério isso? Mais do que sério. Eles querem te ver brilhar, Derek. Ele respirou fundo. Pela primeira vez, sentiu que algo muito maior estava por vir. Mas sua primeira reação não foi comemorar, foi correr para casa. Chegando no apartamento, abriu a porta como um furacão. Vó! Dona Clarice estava lavando louça. Quase deixou o prato cair. Que foi, menino? Tá tudo bem? Lê isso aqui. Ela enxugou as mãos, pegou o papel e começou a ler. Quando chegou ao fim, a boca se abriu, os olhos encheram d'água e ela levou a mão ao peito. Meu Deus! Eles te querem, meu filho. Eles querem você. E pela primeira vez em muitos anos, os dois choraram juntos. Não de dor, não de medo, mas de orgulho. Na semana seguinte, a escola realizou uma homenagem pública. A diretora, num gesto forçado, entregou um certificado de excelência artística a Derek, tentando recuperar a própria imagem. Mas ninguém se importava com a cerimônia. O que importava era o que ele já tinha provado, que não importa de onde você veio, nem quem riu de você no começo. O que importa é onde você chega e como você chega. Derek aceitou a bolsa. Passou a estudar em tempo integral, mantendo contato com a professora Whitmore, que continuava sendo sua mentora. E, claro, nunca deixou de visitar a avó todos os fins de semana, levando o violino debaixo do braço. Mas o mais bonito de tudo foi o que ele fez em segredo. Com a ajuda da escola nova, Derek iniciou um projeto chamado Cordas da Esperança, onde restaurava instrumentos velhos encontrados no lixo ou doados e entregava para crianças de comunidades pobres que queriam aprender música, mas nunca tiveram uma chance. Esse aqui veio de um menino que um dia também foi tratado como piada, dizia ele, ao entregar o primeiro violino a uma garotinha de 9 anos no centro comunitário. Mas o som dele calou muita gente. E agora vai fazer você ser ouvida também. Derek não queria ser famoso, queria ser ponte, e foi exatamente isso que se tornou. Na história de Derek, a gente vê muito mais do que um talento. A gente vê a força de quem transforma dor em arte, humilhação em coragem e silêncio em música. Quantas pessoas você conhece que já foram caladas, humilhadas, desacreditadas, e mesmo assim seguiram em frente? Você já teve que provar seu valor para um mundo que não queria te ouvir?
Compartilha aqui nos comentários. Essa é a hora de dar voz a quem sempre foi deixado de lado. E se você acredita que histórias como a de Derek merecem ser contadas e ouvidas, se inscreva no canal. Porque aqui a gente não apenas assiste, a gente sente cada história. Nos vemos na próxima.